Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Meu nome é Gideon Gomes, esse presbítero, Gideon Gomes, e esse é o canal de Forjados pela Palavra. E hoje eu vou continuar meditando no livro de Romanos, explicando à medida do possível esse texto na sua plenitude. Então vamos começar assim. O apóstolo Paulo, ele também aqui nesse texto, ele está falando a respeito sobre a rejeição dos judeus à pessoa de Cristo e a falta de fé. E Paulo intercede pela salvação dos judeus. Amém? Então, irmãos, o bom desejo do meu coração é que em oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, quem é a justiça de Deus? É a pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, nós encontramos como viver a verdadeira justiça diante de Deus. Então, fala, versículo 4, por fim, a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve, a justiça é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então Moisés ele falou sobre isso, mas Abraão, lá em textos anteriores, foi falado que Abraão ele creu foi pela fé. Ele foi pela fé. Ele creu nas coisas de Deus pela fé, não foi numa regra que Deus imputou para a vida de Abraão. Ele creu foi pela fé. Então, no versículo 5, versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Tornar a trazer dentre os mortos. Então vamos lá. Então Cristo, ele ressuscitou porque Cristo não tinha pecado. Se Cristo fosse como eu, como você, nós teríamos morrido e estaríamos até hoje no sepulcro. Se fosse eu e você. Então, continuando, no 8. Mas que diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca, e no teu coração está a palavra da fé que pregamos. Ou seja, hoje, pela graça, nós temos que pregar pela fé, a mensagem da fé na pessoa de Cristo e na obra redentora de Cristo na cruz. Então, continuando, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto como coração crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, não adianta você crer sem confessar. Então, versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, nós entendemos aqui que essa verdade aqui, que todo aquele que nele crê, ou seja, receber na pessoa de Jesus. Nós temos que ter a nossa fé firmada na pessoa de Jesus Cristo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo Senhor de todos, e rico para com todos que o invocam. Ou seja, Deus é rico e misericordioso para todos aqueles que invocam o nome dele. Se você chegar no seu quarto um dia, invocar o Senhor, clamar ao Senhor e falar para Deus, Deus, eu quero aceitar o teu filho como Senhor e Salvador, Deus vai te receber. Não precisa nem de você ir na igreja para você fazer isso. Amém? Então, porque todo aquele que invocar o nome será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, eu prego aqui no canal, eu faço estudos para poder alcançar a vida das pessoas e as pessoas terem uma mente esclarecida pela palavra de Deus, para que as pessoas não sejam enganadas por líderes falsos, líderes religiosos que só usam a palavra de Deus para poder abusar das pessoas e abusar da ignorância. Então, o versículo 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra também vem não somente pelo ouvir, mas pela leitura dela também. A gente fortalece o nosso coração para que a gente tenha uma vida cada dia mais santificada pelo Senhor. Então, no versículo 18, fala assim: Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, em suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: Eu vos meterei ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Como Israel fez com Deus, né? Deus, irmãos. Tem um episódio no Antigo Testamento que Deus mandou Osés se casar com uma mulher adúltera, né? Aí Osés se casou com a mulher adúltera e Deus mandou ele se casar com uma mulher adulta para fazer uma comparação, porque Israel, irmãos, era igual a prostituta. Aí aqui Deus se vingou do povo de Israel, porque quando fala aqui povo que não era povo, amado que não era amado, se diz a respeito de nós, os gentios, nós que cremos na pessoa de Jesus Cristo e temos fé para poder ouvir a palavra de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Então, depois Deus falava, no 21 Deus fala assim: Mas contra Israel todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, aqueles que eram rebeldes, no caso gentios, eu, você, todos nós que somos gentios e cremos na pessoa de Jesus, nós não precisamos da lei para ser justificados. Então, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido edificante para você. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. No nome de Jesus. Amém.